Estou aí para a gente falar de aplicações das leis de Newton, peso. De fato, a gente está resgatando o conceito de peso, a gente já viu em sala de aula. A ideia é a seguinte, né? A Terra nos puxa verticalmente para baixo, quando a gente está próximo da superfície, e essa força de atração que a Terra exerce sobre nós é uma força de campo gravitacional, também conhecida como força peso. O que é o peso, então? É o puxão que a Terra dá nos corpos que se encontram próximos à sua superfície. Mas não só a Terra, se a gente conseguisse chegar próximo à superfície da Lua, a gente perceberia o puxão que a Lua daria em nós. E assim, em Marte, em Vênus, em Saturno, enfim, o Sol também tem um campo gravitacional, ele vai exercer uma força de atração gravitacional. Então, vamos pensar o seguinte, aqui está o planeta Terra, que tem uma massa m, então esse mzão é a massa da Terra, tu pode acompanhar naquele material PDF que está indicado para ti aí. Nós vamos ter um corpo a uma certa distância da Terra, esse corpo tem uma massa que eu vou chamar de mzinho. Então, a Terra tem no espaço ao seu redor uma região de influência que a gente chama de campo gravitacional, e esse corpo também tem o seu campo gravitacional. Esses campos interagem, fazendo com que esses dois corpos, a Terra e o corpo mzinho, se atraiam mutuamente. Lembra da terceira lei de Newton? O que a Terra faz no corpo, que é atraí-lo, o corpo faz na Terra. Então, eles estão se atraindo mutuamente com forças de mesma intensidade. Vamos dizer que a intensidade é F. Aí eu vou ter duas forças, o F e o F'. F é a força que a Terra está fazendo no corpo, e o F', o F' é a força que a Terra está fazendo no corpo, e o F a força que o corpo está fazendo na Terra. Essas forças têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, só os sentidos é que são opostos. Então quer dizer que se a Terra está me puxando, eu também estou puxando a Terra, com forças de mesma intensidade. E esse puxão que a Terra está dando nesse corpo é que nós vamos chamar de força peso. E vamos representar pelo P maiúsculo com uma setinha em cima. Esse é o peso, é o puxão que a Terra dá nos corpos que se encontram próximos à sua superfície. A gente sabe que pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração que esse corpo adquire. Isso a gente já sabe, a segunda lei de Newton, certo? Então, segunda lei de Newton. Consequência disso, se a única força que atua sobre o corpo é o peso, a força resultante que atua sobre ele é o peso. Esse peso tem uma massa, lembra que massa é a medida da inércia do corpo. O corpo que tiver massa maior vai ter maior dificuldade de sofrer variação no seu movimento. Um corpo de massa menor tem maior facilidade de variar o seu movimento, e multiplicado pela aceleração que esse corpo vai adquirir. E essa aceleração é que a gente vai chamar de gravidade, ou campo gravitacional, ou para fins de cálculos a gente acaba chamando de aceleração da gravidade. Esse G aqui na Terra tem um valor médio, porque ele muda em função da posição que a gente se encontra na Terra. Mas o valor médio da Terra é alguma coisa na ordem de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E nós vamos usar para fins de cálculo, geralmente, o G da Terra como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai facilitar as nossas contas em 90 e vários % das questões que a gente vai resolver, salvo nos casos em que o enunciado disser use G igual a 9,8, aí ralou-se, a gente vai ter que fazer a conta com número decimal, com vírgula, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também nada que tu não esteja habituado a fazer. Certo? Bom, como é que a gente vai aplicar essa força peso? Não vai ter uma questão direta sobre peso numa prova, num vestibular, no Enem. Muito raro disso acontecer. Até já aconteceu, mas é muito raro. Mas como é que pode aparecer um exemplo? Como está na tua folhinha aí na página 1, no final da página 1, essa folhinha que tu tens aí em PDF, nós temos ali, ele pergunta qual é o peso, o seu peso na Terra. Então, eu estou supondo que uma pessoa tem uma massa, e essa massa eu vou chamar de M, 60 quilogramas. Ela se encontra na Terra, onde o G é igual a 10 metros
por segundo ao quadrado. Qual seria o peso dessa pessoa na Terra? Então, para calcular o peso dessa pessoa na Terra, eu vou pegar aqui a massa da pessoa, que é igual na Terra em qualquer lugar, multiplicada pela gravidade na Terra. Então, eu vou chamar aqui P na Terra, G na Terra. Que cuidados eu vou precisar ter na hora de fazer o cálculo do peso? Ora, lembra que tudo que a gente calcula, tudo que a gente trabalha, tudo que é uma grandeza física tem uma unidade de medida que deve estar num sistema que todo mundo conheça. Então, o nosso sistema é chamado de Sistema Internacional de Unidades. O peso, que é uma força, é dado em newtons, no sistema internacional também chamado de SI. Mas, para isso, a massa tem que ser dada em quilogramas e a gravidade dada em metros por segundo ao quadrado. Aí eu não vou ter problema na hora de estabelecer o resultado. Veja, é o caso no nosso exemplo. A pessoa suposta que tem uma massa de 60 kg, então no lugar do M eu vou botar só o 60, porque já está em quilogramas. No lugar do G, que é o G da Terra, eu vou ter 10 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade que eu preciso ter aqui. E vou colocar então aqui o 10, e aí 60 vezes 10 dá 600. Como eu estou calculando o peso no sistema internacional, isso é dado em newtons, certo? Bom, então aqui o nosso primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo, que nós temos na folhinha, já agora na página 2, na página 2, bem no início, pergunta ali, qual o seu peso na Lua? Claro que aí tu pode inserir os valores da tua massa e usar a gravidade do campo gravitacional da Lua. Então, qual o teu peso na Lua? Quero saber o peso na Lua, isso é o que eu quero. Então, essa é a minha interrogação. Qual é a minha massa? Então, eu vou trazer exatamente o valor que eu usei no exemplo anterior, os 60 quilogramas. E aí, o G na Lua? O G na Lua, ele está dizendo que o G da Lua é o G da Terra sobre 6. Isso é um dado, uma informação. Nós estamos usando o G da Terra valendo 10. Então, na hora de fazer o cálculo, peso na Lua, eu vou pegar a massa do corpo, vou multiplicar pela gravidade na Lua. E aí, o peso na Lua vai ser igual à massa, que é 60, vezes a gravidade na Lua, que é a da Terra, 10, sobre 6. E aí, 60 vezes 10 é 600, sobre 6 vai dar 100 newtons. Então, veja, o mesmo corpo na Terra, na superfície da Terra e na superfície da Lua, tem pesos diferentes ocasionados pelos campos gravitacionais dos lugares diferentes. Na Terra, o peso desse corpo de 60 kg é 600 newtons, pelo puxão que a Terra está dando na gente. Se esse corpo conseguir ser transferido para a Lua, lá na superfície da Lua, esse puxão que a Lua dá vai ser na ordem de 100 newtons. Uma força que é a sexta parte da força na Terra. Por isso, quando a gente vê algum vídeo de uma pessoa caminhando na superfície da Lua, passos dados por astronautas, a gente observa que os passos são mais largos, mais leves. Porque quando a gente dá um passo, o nosso passo se encerra porque a gente cai no chão. E a gente cai no chão, efetivamente, com o pé, de pé, inclusive, porque a Terra está nos puxando. Então, como na Terra a gente tem um campo gravitacional maior, a gente tem um peso maior, então o nosso passo tende a ser mais curto. Na Lua, a gravidade, o campo gravitacional é menor, lá o nosso passo tende a ser mais longo, ou tenderia a ser mais longo, porque a gente não consegue chegar lá, obviamente, certo? Então, primeiro papo, peso. A gente segue em seguida com mais um videozinho curto para falar de força normal.